Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e hoje a gente vai falar sobre a tese. Ela é a parte mais importante do seu texto, eu tenho certeza. Então se você tem dificuldade de fazer boas redações, quem sabe você resolve isso hoje produzindo boas teses. Ela é fundamental para a organização dos seus argumentos, e seus argumentos são fundamentais para a organização da sua conclusão. Então tudo depende da sua introdução. Se ela estiver bem construída, o seu texto certamente vai estar muito bem construído, eu te garanto. Então acompanhe comigo. E antes de começar a aula sobre tese especificamente, é bom lembrar que você deve ter assistido obrigatoriamente a aula sobre contextualização. Não adianta fazer uma boa tese se o seu texto não tem um contexto na introdução, se ele não contextualiza ali para o leitor, para o corretor, do que se trata o assunto antes de se posicionar. Então certifique-se de assistir a aula anterior se você não viu ainda. Se você já assistiu, então vamos partir direto para a tese. Na aula anterior, a gente falou sobre o tema Desafios para a democratização do acesso à educação e cultura no Brasil. A gente vai usar nessa aula, para fazer a tese, um tema muito parecido. Tanto que eu vou aproveitar o contexto que a gente produziu na aula anterior, vou usar ele no finalzinho da aula e faço esse resgate e dando um foco especial em relação à tese. Só para a gente relembrar, na última aula, o contexto que eu produzi sobre desafios para a democratização do acesso à cultura e educação no Brasil, vamos ler de novo só o contexto e aí a gente vai produzir de fato a tese. Estabelecida a Constituição de 34, a educação básica gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir concretizar uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face à democracia necessária frente à manutenção de tradições e patrimônio cultural. Muito bem. Lembra que na última aula também te destacou as palavras principais do tema? Isso é muito importante, não só para produzir o contexto, mas principalmente para se fazer uma tese de qualidade. É bom lembrar também que na última aula, além de produzir o contexto, comentei sobre os elementos de conexão do texto. Eles são importantes tanto para a competência 4, quanto para facilitar a leitura e organizar as ideias. Então, para a gente conseguir encaixar uma tese no nosso contexto, a gente tem que lembrar que a gente tem que usar um conectivo aí de acordo com a situação de uso. Na última aula tinha inclusive exercícios sobre isso. Antes de produzir a tese, é bom de pensar bem o que é a tese. Afinal de contas, que diabos é essa tese que eu tenho que fazer em toda a redação para minha redação ficar bem feita? A tese, ela é essa parte mais importante porque ela posiciona você em relação ao tema. Ela é de fato argumentativa, já que a dissertação do Enem ela é dissertativa argumentativa, e ela coloca quase sempre problemas, ela se posiciona em relação a problemas ligados ao tema. Problematizar o tema ajuda muito na produção do texto em si. Tá? Então, e recomendo muito que a tese tenha dois problemas em especial, porque fica muito fácil de fazer o texto. O primeiro problema vai ser discutido no primeiro parágrafo de argumento e o segundo problema vai ser discutido no segundo parágrafo de argumento. Na conclusão, a gente vai ter essa aula ainda, você vai fazer propostas de intervenção para o primeiro problema da tese, de acordo com aquilo que você desenvolveu no primeiro argumento, e logo em seguida, na conclusão ainda, vai fazer outra intervenção ligada ao segundo problema. Parece muita coisa, mas é bem mais simples do que você imagina. E com um pouco de treino, rapidinho você está fazendo redações aí para tirar 900 ou mais pontos. A estrutura já garante quase a maior parte da nota da redação. Então continue acompanhando. Além de definir o que é a tese, ou seja, seu posicionamento com dois problemas, vamos pensar que a tese é isso. É tomar uma posição no texto problematizando com duas abordagens distintas, embora relacionadas, mas distintas. Além disso, a gente tem que falar da competência 3. Ela é responsável por avaliar o conteúdo do seu texto, se ele tem conhecimento das várias áreas e se ele está adequado em relação ao tema. Ele avalia essas duas coisas basicamente. Além disso, a competência 3 ela é responsável para verificar se você, enquanto aluno, se posicionou nitidamente a respeito do tema e, além disso, e o principal é se você tem autoria no seu texto, se você de fato é o autor do seu texto, se você demonstrou que não só entende do assunto, mas se posicionou unicamente, exclusivamente, você é de fato o autor, seu texto não tem só indícios de autoria, ele foi realmente produzido, ele é genuíno, ele é inovador. Pensa, imagina que 3 milhões, 4 milhões de alunos vão fazer o Enem todo ano, desses 3, 4 milhões, todos vão fazer lá a redação sobre o mesmo tema. Então, os textos vão ser todos diferentes, não tem como um texto ser idêntico ao outro, porque tudo isso, esse fator de autoria, ele depende da experiência de vida empírica que você teve. Você vai revelar na sua redação conhecimentos baseados naquilo que você experimentou, leu, viveu durante a sua vida. Então tudo isso afeta, tudo isso é único e exclusivo. Mas você não pode fazer um texto só citando pensamentos dados de outros autores. Você tem que se posicionar. A tese já é o passo maior para isso, para se posicionar diante do tema, diante da sua abordagem em relação ao tema. Resumidamente, a competência 3 avalia esses critérios: relação de sentido entre as partes do texto,
precisão vocabular, seleção de argumentos e ela está diretamente ligada ao posicionamento. Progressão da temática, o tema vai desenvolvendo, né, a sua tese vai desenvolvendo ao longo do seu texto, aquilo que você posicionou na introdução está sendo de fato abordado nos seus argumentos e claro, numa ordem lógica, fácil de ser entendível e a adequação entre aquilo que está no texto e está no mundo real. Uma abordagem, por exemplo, de uma proposta de intervenção que é plausível, de um argumento que é plausível, que tem... Eu acho que esse nem precisava estar aí, nem precisava estar. Isso é trivial para o aluno de ensino médio. Eu retirei esse trechinho do Manual da Redação de 2017. Tem o Manual da Redação de 2018 também. Acho que em 2019 o MEC não soltou essa cartilha. Elas são quase todas iguais, desde que começou a soltar a primeira, se não me engano, em 2012 ou 2013. Na cartilha a gente encontra todo o processo de como o texto é avaliado, mas é uma abordagem voltada para o aluno e não para o corretor. E sempre as redações de exemplo. Já falei e disse que vou comentar isso em quase todos os vídeos aqui, as aulas sobre redação. Você tem que ler outras redações, isso é muito importante. Leia redações prontas, absorve esse vocabulário. Tirei esse trechinho então aqui do Manual da Redação do MEC. Ele fala o seguinte sobre a competência 3. O seu texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Você vai se posicionar e vai assumir a mesma abordagem no texto inteiro. Colocou na sua tese 2 problemas, você já assumiu uma posição. Vai provar que esses problemas são verdadeiros e, na conclusão, vai propor medidas para solucionar, para resolver esses problemas. Basicamente é isso o texto dissertativo argumentativo do Enem. Não é difícil. E aí, os critérios são selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Muito bem, vamos começar a produzir a tese de fato. Primeiro passo, lembra de tirar as palavras-chave do tema igual a gente fez na aula anterior. Lembra que eu te dei uma dica muito importante? Você deve ter anotado ela. Vai começar a produzir a redação, você vai escrever o tema no topo lá da folha de rascunho. Você vai copiar lá o tema igualzinho e vai circular as partes mais importantes. Isso é muito importante. A gente vai usar isso para fazer o contexto, esses termos, e vamos usar eles na tese também. No passo a passo aqui, você vai aprender a fazer, nunca mais vai ter dificuldade com fazer tese. Então, você vai buscar no tema lá a base fundamental para a produção do seu texto. Circula lá as palavrinhas-chave. Depois de pegar essas palavras-chave, a gente vai pensar em adjetivos, modalizadores de opinião, qualquer coisa que você possa adicionar nessas palavras, ou sinônimos, quase sinônimos, que tem a ver com esses termos principais que estão no tema. A gente vai pensar nessa lista, pode fazer uma listazinha se quiser, ou já escrever direto, mas tendo isso em mente, tá? A gente vai adjetivar, a gente vai aumentar, a gente vai exagerar. Tem uma atividade no final dessa aula sobre produção de tese e uma só sobre modalizadores. Continua acompanhando. Então, voltando ao primeiro passo. Proposição do tema. Você vai se posicionar em relação ao tema pensando nas palavras-chave dele, ó. Destaque os termos importantes, estou sendo bem repetitivo mesmo do tema, a fim de realizarmos os procedimentos da segunda etapa, que é adicionar os modalizadores e, por fim, colocar os problemas. Esses termos serão substituídos por sinônimos ou terão suas posições trocadas para você não literalmente copiar o tema na sua tese. Mas os termos principais do tema, eles têm que aparecer na sua tese, senão vai correr o risco do corretor achar que você desviou do assunto, ou de verdade, velho, você corre o risco de desviar do assunto mesmo. Então fica esperto, copiou lá no topo, circulou as palavras-chave, a gente vai usar na produção da tese. Muito bem, vamos iniciar então o primeiro passo, pensando nas palavras-chave que já a gente tem no tema. Já destaquei aí e coloquei cada uma em uma cor para facilitar o entendimento. Nós temos caminhos, depois desenvolver, destaquei sistema educacional e destaquei brasileiro. Coloquei em cores diferentes porque são termos diferentes e têm importâncias diferentes. Muito bem, vamos imaginar aqui, onde está escrito contexto, vou circular aqui, que está aqui o contexto que eu desenvolvi na aula anterior, tá? Vamos começar, sei lá, com conectivo direto, depois eu vou mudar ele. Diante do atual cenário em relação à educação de nosso país, aqui vou chamar isso de termos acessórios, tá? Então a gente tem aqui conectivo, termos acessórios. Torna-se evidente a urgência, agora eu estou problematizando, de desenvolver meios para se aprimorar o sistema de formação e ensino no Brasil. Eu usei meios no lugar de caminhos, aprimorar no lugar de desenvolver, sistema educacional de formação e ensino no lugar de sistema de formação e ensino, perdão, e por último no Brasil, onde estava brasileiro. Então eu cruzei esses termos e usei sinônimos ou termos muito parecidos. Vamos continuar evoluindo aí a nossa tese.
Depois que eu coloquei lá o contexto conectivo, então, vou manter as cores dos temas que eu estava usando, tá? Diante do atual cenário em relação à educação no nosso país, torna-se evidente a urgência de desenvolver meios, continua a mesma coisa, para se aprimorar, meios substitui então caminho, aprimorar substituir desenvolver, e depois sistema de formação ensino Brasil, que substituía o sistema educacional brasileiro. O que eu vou fazer agora, na segunda etapa? Se lembra que eu comentei sobre ela? Vou adicionar os modalizadores. Em vez de dizer diante do atual cenário, vou dizer o seguinte: diante do lamentável, veja como eu me posiciono aqui, o lamentável cenário contemporâneo, no lugar de atual, fica muito melhor. Completamente precário e segregador, aqui eu estou também me posicionando, estou problematizando, estou dizendo o cenário da educação no Brasil é precário e segregador. Em relação à educação em nosso país, torna-se notoriamente, aí outro modalizador, estou opinando de novo, evidente a urgência de se desenvolver meios para se aprimorar e realmente democratizar o sistema de formação e ensino no Brasil. Já que agora eu vou problematizar mais ainda, já coloquei o primeiro problema, que ele é precário. Vou colocar mais um, eu preciso de dois, lembra-se? Já que inúmeros estudantes não possuem acesso ou acabam evadindo antes de completar o ensino médio. Então, criei já a minha tese. A gente pode comparar ela com o tema original e tentar resgatar os termos que ali estavam. A gente pode comparar, por exemplo, caminhos, meios ali, desenvolver, aprimorar e realmente democratizar. No lugar de sistema educacional, sistema de informação. E aí eu tenho a tese pronta, eu tenho a tese completa. Para a gente ver como é que funcionaria no parágrafo, isso tem que caber entre 5 e 7 linhas, tá? Aqui eu gastaria provavelmente as 7 linhas. Quanto menor sua letra, mais informação cabe no seu texto. Então aqui eu tenho a introdução toda completa. Vamos ler tudo? Estabelecida na Constituição de 34, a educação básica gratuita no Brasil foi um dos grandes passos para se conseguir a concretização de uma sociedade mais justa e dotada de capacidade crítica em face da democracia necessária frente à manutenção de tradições e patrimônio cultural. Ah, Flávio, mas esse contexto era do outro tema, não é desse. Não tem importância, os dois falam sobre educação, os contextos quase sempre são bem genéricos mesmo. Vem aqui o conectivo, então, eu coloquei uma sentença inteira para amarrar as ideias, todavia, mesmo com significativos esforços governamentais e implementação de políticas públicas de ação afirmativa, diante do lamentável cenário contemporâneo, aqui eu já comecei, então, de fato, a minha tese. Cenário contemporâneo, completamente precário, segregador, então o cenário educacional ele é precário, eu tenho que provar na minha argumentação que ele é precário, isso é fácil de fazer. Em relação à educação do nosso país, torna-se notoriamente evidente a urgência de se desenvolver meios para se aprimorar e realmente democratizar. Perceba então, estou dizendo que ele não é democrático, que os estudantes não possuem acesso e acabam invadindo o sistema de ensino antes de completar o ensino médio. E aqui eu acabei a minha introdução completamente. Posso começar já os argumentos do meu texto. Veja o quanto isso é importante para desenvolver um texto de qualidade. Olha que introdução completa e bem construída. Agora fica fácil de fazer os parágrafos seguintes, fica muito fácil. Para a gente encerrar a aula de hoje sobre tese, agora que você aprendeu todo o passo a passo, que é destacar as palavras-chave, pensar em sinônimos, produzir o contexto, colocar o conectivo e logo na sequência fazer uma tese com 2 problemas, agora que você aprendeu como faz tudo, vou deixar para você no arquivo que está na descrição do vídeo, gratuito como sempre, é só baixar o PDF, algumas atividades para você treinar especificamente a produção da introdução, perfeito? A primeira atividade que eu deixei nesse arquivo que está aí, que você está vendo agora no slide, é bem simples. Tem uma de exemplo, tá? O que você vai fazer nessa atividade? Você vai destacar as palavras-chave do tema e tentar encontrar quais são as palavras relacionadas ao tema na tese. Então eu fiz assim, caminhos está relacionado a meios, desenvolver está relacionado a aprimorar e democratizar. Sistema educacional está ligado ao sistema de formação e ensino. Eu quero que você, nos próximos slides, quando você baixar o material, você faça essa relação de tentar encontrar quais são os termos importantes do tema que estão aparecendo na tese que já está construída. Veja. Na atividade, então, eu coloquei os termos destacados no tema. Você vai tentar relacionar principalmente com termos que estão na tese, tá? Eu coloquei até o contexto um pouquinho mais apagadinho aí para você já ir direto na tese, para não ter dificuldade de encontrar a tese nos parágrafos. Tem isso para você fazer, tem mais isso para você fazer também. Depois que você completou a identificação, cria uma atividade que é de adicionar modalizadores, tá? Preencher essas lacunas aí, por exemplo, tem um espacinho, tananã,
o fato de que na sociedade brasileira, então onde é que está o tananã, você vai colocar é lamentável, por exemplo, são termos que vão te ajudar a posicionar no texto. Se você tiver dificuldade de solucionar essas lacunas, não estiver encontrando a palavra que encaixa, pode modificar os termos ao redor, pode usar mais de uma palavra, fazer adaptações, não tem importância. Pensa que esse texto é seu, você tem liberdade para modificá-lo. Se você mesmo assim não conseguir, você encontra essas redações na internet, é só digitar um pedacinho do parágrafo, que são textos que tiraram 1000 em anos anteriores do Enem, que foram divulgados na cartilha do MEC, saíram em jornais, enfim, no G1, por exemplo, que seja. Então eu peguei e tirei uns pedaços, adicionei espaços que não tinham, fiz a modificação e transformei na atividade para a gente fazer e treinar o hábito de modalizar, de dar intensidade no texto, para o texto ter aquele caráter lá da competência 3, na introdução ficar bem forte e demonstrar autoria, não só indícios de autoria. Seu texto é único, ele é genuíno, o corretor vai ler e vai sair aquela lagriminha, vai ficar apaixonado com o seu texto. Tem mais um para você fazer, veja. E por fim, a recomendação crucial, a vantagem dessas atividades aqui, quando você está fazendo elas, você já está lendo redações, mas é muito importante você ler outros textos. Já falei isso aqui outras vezes nas aulas no canal, mas se você tem dificuldade com redação, entra na plataforma Scribs, scribs.com.br/temas. Lá você vai encontrar uma infinidade de redações para ler, já com os comentários dos corretores, para ler os textos de outros alunos que publicaram e foram corrigidos, ou para acessar os temas, não precisa ser assinante. Então vai lá e lê 2, 3, 4 redações todo dia, até você absorver muito vocabulário, estratégias, ver como é que eles estão usando os conectivos. Você sabe se ele está usando certo ou errado, porque quando está errado o corretor marca lá em verde, se não me engano, que é a competência 4. Então dá uma olhada na plataforma, vale muito a pena para você absorver esse conteúdo aí em relação à redação. Espero que tenha ficado claro como é que se produz uma tese nessa aula de hoje, que você faça atividades, que faça outras introduções, que treine bastante. Se não tem ninguém para corrigir suas redações na quarentena, pensa na possibilidade de assinar um plano na Scribs, poder mandar as redações para eu ou outros corretores fazer a correção do seu texto e te ajudar, te auxiliar nesse caminho aí em busca da redação perfeita, da nota 1000, que vai ampliar muitas chances de você escolher o curso que quiser e ingressar na universidade através do SISU. Se você assistiu essa aula até aqui e gostou, aprendeu como é que faz uma tese, acha que isso te ajudou e vai baixar o material na descrição do vídeo, não deixe de dar um like e se inscrever no canal se não for inscrito. Isso ajuda muito na divulgação da plataforma e faz com que eu me sinta satisfeito em continuar produzindo conteúdo genuíno e de qualidade aqui no YouTube. Claro, como sempre, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!